Vamos agora atacar mais um problema. Este caiu na Unicamp em 2012. Não tão simples quanto o primeiro, mas bastante útil para a gente discutir o que foi apresentado até então nesta aula. A primeira etapa consiste em analisar o problema cuidadosamente, e isso consiste em começar lendo atentamente. O transporte fluvial de cargas é pouco explorado no Brasil, considerando-se nosso vasto conjunto de rios navegáveis. Uma embarcação navega a uma velocidade de 26 nós, medida em relação à água do rio. Use um nó igual a meio metro por segundo. A correnteza do rio, por sua vez, tem velocidade aproximadamente constante de 5 metros por segundo em relação às margens. Qual é o tempo aproximado de viagem entre duas cidades separadas por uma extensão de 40 km de rio, se o barco navega rio acima, ou seja, contra a correnteza? Temos então aqui as opções. Então, primeiro vamos analisar e escrever os dados, todos os dados explícitos e implícitos. A velocidade do barco em relação ao rio é de 26 nós. Manda a gente considerar um nó igual a meio metro por segundo. Então, se a gente precisar dessa velocidade em metros por segundo, basta multiplicar por meio, já que um nó é meio metro por segundo. Então, 26 nós corresponde a 13 metros por segundo. A velocidade do rio é igual a 5 metros por segundo. Quer saber quanto tempo leva para que o barco percorra uma distância entre as cidades de 40 quilômetros? Agora que nós explicitamos os dados, vamos preparar o problema para a resolução. Eu sempre recomendo que você faça um esquema. Um esquema ajuda você a compreender melhor o problema. Então, temos um rio. Este rio tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E nós temos uma embarcação que tem uma velocidade rio acima, então contra a correnteza do rio, que é a velocidade do barco. Aqui é do rio, aqui é do barco, que é igual a 13 metros por segundo. A distância entre as cidades, entre a cidade A e uma cidade B, vai ser de 40 quilômetros. E com isso, o problema quer saber da gente quanto tempo leva para que ele faça este percurso. Bom, sabemos então que é um problema clássico que envolve velocidade média e velocidade relativa. E nós já sabemos que velocidade média deve ser calculado através da expressão ΔS dividido por ΔT. É a única expressão que a gente aplica em problemas deste tipo. Então, vamos para a terceira etapa, que é executar. Já organizamos o nosso problema, vamos então executar. Para executar, a gente precisa ter cuidado com uma coisa. A velocidade do barco dada aqui, de 13 metros por segundo, é em relação ao rio. A distância que ele vai percorrer vai ser em relação à margem. Então, temos que saber qual é a velocidade do barco em relação à margem. E se ele sobe 13 metros por segundo em relação ao rio e o rio desce a 5 metros por segundo, então a velocidade relativa do barco, vou chamar de V do barco linha, vai ser igual a 13 menos 5, que vai corresponder a 8 metros por segundo. Para executar e descobrir, então, qual é o tempo, que é o nosso objetivo, sabemos que velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Então, o tempo vai ser igual a ΔS dividido pela velocidade média. Sabemos, então, que ΔS, que é a distância entre as cidades, é de 40 quilômetros. Sabemos que a velocidade média é de 8 metros por segundo. Aqui temos que parar. 8 metros por segundo, distância em quilômetros, não podemos fazer a conta. Devem estar na mesma unidade de medida. Então, temos que converter de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, como nós vimos anteriormente, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta lembrar que 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Então, vamos multiplicar por 3,6. Então, isso aqui vai corresponder a 8 vezes 3,6 vai dar 28,8 km por hora. Então, a velocidade a ser colocada aqui embaixo vai ser 28,8 km
por hora. Fazendo esta conta, você vai encontrar que isso vai corresponder a 1,38 horas. Bom, com isso nós temos que marcar uma resposta no problema. Então, podemos converter, né, 1,38 horas, temos que converter isso para horas e minutos. Sabemos que 2 horas não pode ser, 51 minutos não pode ser, 37 não pode ser, só pode ser 1 hora e 23 minutos. Para ter certeza, basta você lembrar que o tempo é 1 hora e 38 minutos, e isso corresponde a 1 hora mais 0,38 da hora. E para fazer a conversão, basta multiplicar por 60. Você vai encontrar então que isso aqui vai ser 1 hora e 23 minutos aproximadamente, o que corresponde a exatamente a letra B. Bom, a última etapa consiste em avaliar se o resultado tem coerência. Observe que se você avaliasse o problema, por ser de múltipla escolha, nem precisaria fazer a segunda parte da conta. Temos um barco que tem velocidade de 28,8 km por hora. Vai percorrer uma distância de 40 km. Então, certamente, ele vai gastar mais de 1 hora. Então, não pode ser nem letra C, nem letra D. Como 28,8 km por hora é menor do que o dobro, então, para ser 2 horas, teria que ser 28,8 multiplicado por 2, no mínimo. Observe que o valor é 40, então tem que ser 1 hora e alguns minutos. A única alternativa que tem 1 hora e alguns minutos é a letra B. Você nem precisaria fazer a segunda parte da conta se você avaliasse a questão adequadamente. Com isso, você ganha tempo e acerta a questão. Ficamos por aqui, vamos dar prosseguimento.